Oi gente, no vídeo de hoje eu conto pra vocês tudo sobre o meu Lash Lift. Eu não sei como esse procedimento está sendo vendido no Brasil, mas o Lash Lift nada mais é que um procedimento que você curva os seus cílios. Eu nunca fiz alongamento de cílios e não tenho vontade nenhuma de fazer. Muito pelo contrário, todas as pessoas que eu conheço se arrependem de ter feito. Então, extensão de cílios definitivamente é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça fazer. Mas o Lash Lift eu tinha sim curiosidade há muito tempo. Pra quem não sabe, eu morei em Barcelona. Em Barcelona o Lash Lift era uma febre. Fui embora de Barcelona, me mudei pra Amsterdã. E aqui em Amsterdã tem bastante salão, as meninas aqui se cuidam bastante. E intrigada com isso, eu comecei a pesquisar e eu descobri um salão que é relativamente famoso, inclusive ele estava na Vogue da Holanda como um dos melhores salões. E esse salão foca única e exclusivamente para cílios e sobrancelhas. Quando eu conheci esse salão, eu marquei direto um horário para fazer minhas sobrancelhas. Quem faz as minhas sobrancelhas sou eu, desde quando eu saí do Brasil. Mas eu confiei, no pessoal desse salão para fazer minhas sobrancelhas. Eles fazem sim as sobrancelhas muito bem, mas eu não gostei muito do desenho que ela fez. Quando eu tava lá, eu comecei a ler os serviços que eles ofereciam e eles ofereciam Lash Lift. Depois das sobrancelhas, eu nunca mais voltei, mas sabendo que eles fazem o Lash Lift, eu falei, bom, vou tentar. Marquei um horário em maio e nós estamos hoje no dia 8 de julho e ela me disse que o procedimento durava de 3 a 6 meses, dependendo dos cuidados que a pessoa tivesse. Eu segui todas as recomendações dela e não completou ainda 2 meses, mas os meus cílios já não estão mais tão curvados como antes. Eu fiz uma listinha e eu vou falar pra vocês os pontos positivos e negativos, na minha opinião, mas já adianto que o tamanho da borracha que ela for usar para os seus cílios é a coisa mais importante. Se eu soubesse disso antes, se eu tivesse recebido essa dica antes, talvez hoje o resultado teria sido outro e eu tivesse mais satisfeita. A pessoa que for fazer o Lash Lift em você, ela vai usar uma borrachinha de silicone. Na verdade, é um protetor para os olhos de silicone. E o protetor que ela usou era muito, muito gordo. Os meus cílios são compridos e por serem compridos, ela repetia isso o tempo inteiro, que ela ia escolher uma borrachinha um pouco mais volumosa. Eu não sabia exatamente que isso iria determinar o quão curvado meus cílios ia ficar, porque era a primeira vez que eu estava fazendo, mas se eu soubesse, eu teria pedido para ela escolher outra borracha, não aquela tão gordinha. Se vocês procurarem na internet, vão ter 2 opções de borrachinha para fazer o Lash Lift. Uma que é a mais gordinha, que foi a que ela usou em mim, e outra só uma proteção para os olhos com um pequeno volume, e esse volume, por não ser tão grande, ajuda os seus cílios a não curvar tanto. E agora vocês podem achar estranho, né? Porque se a intenção é curvar, por que não curvar tanto? Porque mesmo o meu cílio sendo comprido, eu senti que o tanto que ela curvou diminuiu muito o tamanho dos meus cílios. Então tenham isso em mente. Após ela aplicar essa borrachinha, ela começa a pentear os seus cílios e depois ela começa com a aplicação dos produtos. Sobre os produtos têm um cheiro muito forte. Um desses produtos ela deixou encostar na raiz dos meus cílios e ardeu horrores. Eu fiquei morrendo de medo, eu achei que eu fosse ficar cega, porque o produto, além de ter um cheiro muito esquisito, ele ainda ardia. Então, tomem bastante cuidado com isso, tá? As pessoas que eu já vi fazendo Lash Lift, elas utilizavam um eye patch, ou seja, uma máscara para a área dos olhos, que enquanto a pessoa estava fazendo, o procedimento, os olhos ainda estavam sendo hidratados, estavam sendo tratados. E ela utilizou uma fita crepe super desconfortável, que quando ela retirou, inclusive, sabe aquelas que levantam assim a pele? Foi desse nível. Ela não aplicou uma fita adesiva, sabe, própria. Quando ela puxou, foi super desconfortável. Eu tomo muito cuidado com a minha área dos olhos. É uma área que eu protejo muito, particularmente, porque, de novo, não foi um procedimento barato, o lugar tem toda uma fama, então, assim, era o mínimo que eles deveriam fazer. E o mais curioso é, eles vendem eye patch nesse lugar.
Sobre a duração, eu acredito sim que até o final desse mês ainda tem uns cílios ou outro curvado. Não está mais tão curvado quanto antes, o que de verdade eu tenho até preferido, porque agora tá mais fácil para utilizar a máscara de cílios. Por fim, uma outra dificuldade que você vai encontrar é cílios postiço. Eu não utilizo cílios postiço diariamente, mas quando eu tenho algum evento, eu gosto de utilizar. E eu fui para um casamento há pouco tempo atrás e foi muito difícil colar cílios postiço. Eu demorei o triplo do tempo, porque como eu disse, os meus cílios estavam muito pequenos mesmo, e completamente curvados, então eu não conseguia alcançar a raiz dos meus cílios para colar os cílios postiço. A primeira coisa que eu senti foi uma coisa muito estranha para mim. Parecia que os meus olhos estavam sem proteção. Os cílios servem exatamente para isso, para proteger os nossos olhos, né, de sujeiras, de fatores externos. Então, por isso que nós temos esses pelinhos ao redor dos olhos. Então, isso foi uma das coisas mais estranhas que eu senti com o Lash Lift. Coçar os cílios também não era uma coisa confortável, por ter esse produto, né, nos cílios, ele ficava mais durinho e eu não me sentia à vontade fazendo isso. E aplicar a máscara de cílios se tornou uma coisa inútil. O meu propósito de fazer, né, o Lash Lift era curvar os cílios e aplicar máscara, porque, ao meu ver, a máscara iria deixar os cílios mais escuros. Eu sabia que, óbvio, não iria alongar, porque é impossível, né, você alongar uma coisa que tá curvada, mas eu não sentia diferença alguma. Para quem eu recomendo o Lash Lift? Pessoas que têm os cílios longos e pessoas que têm os cílios longos mais retos. No geral, gostei? Sim, eu gostei, foi super prático, eu não senti a necessidade de usar tanta máscara de cílios, porque o cílio já estando curvado, parecia que eu já estava mais arrumada. Inclusive, eu dei um break total de máscara de cílios, porque eu não estava conseguindo usar, eu acabava me sujando muito mais do que tendo um efeito legal nos olhos e desperdiçando o produto. Um dos pontos negativos é que você não pode utilizar nenhum tipo de óleo nos seus cílios. E quem me conhece aqui sabe que eu utilizo óleo de rícino nos meus cílios, então eu não estava podendo utilizar óleo de rícino e também não estava podendo utilizar nenhum demaquilante à base de óleo. E fazia assim, né, o Double Cleanse no meu rosto, mas com muito cuidado para não sujar os meus olhos com o cleansing à base de óleo. Faria novamente? Sim, faria, mas levando em consideração o tamanho da proteção que ela for utilizar nos meus olhos. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já fizeram um Lash Lift, me deixa aqui nos comentários os pontos positivos e os pontos negativos que vocês acharam em fazer o Lash Lift. Comentem também qual o valor que está sendo cobrado aí no Brasil, porque eu fiquei muito curiosa, porque se aqui está sendo cobrado quase 50 euros, acho que aí no Brasil deve estar uma fortuna. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, deixa aqui nos comentários também. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo. No matter where I go, the memories stay with me.